Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a parashá Mishpatim, que significa julgamentos. Nosso texto hoje vai de Êxodo 21, 1 ao 24, 18. Essa parashá, ela dá diretrizes para regulamentarem a conduta entre pessoas. E nesse caso é entre o judeu e o seu semelhante. Então, como a gente sabe, a Torá ela tem basicamente duas categorias de mandamentos, ou mitzvot. Primeiro, ela nos ensina a termos um relacionamento com o Hakadosh Baruch Hu, com o Eterno. Então, essas mitzvot, elas são pessoais, e elas regulam esse meu relacionamento com o Eterno. Num segundo momento, uma outra categoria de mitzvot regulam o meu relacionamento com o meu próximo. Então, é disso que nós vamos falar. Vamos abordar agora este tipo de relacionamento. O que eu tenho que fazer para ter um bom relacionamento com o meu próximo, ok? Esse tipo de situação é uma situação que precisa ser entendida e vivenciada. Como é que eu faço para poder ter um bom relacionamento com o meu próximo? Ok? Então, a gente vai entender um pouquinho agora isso, e eu vou começar com uma mitzvah, com um mandamento, com uma regulação que vai já deixar a gente um pouco, como é que eu vou dizer assim, assustado, tá? Porque eu vou mostrar para você uma coisa que tem nesse texto aqui. Êxodo 21, 12, diz assim: quem ferir alguém de modo que morra, certamente será morto. Misericórdia, Rabino. Misericórdia quer dizer que se alguém matar, essa pessoa tem que morrer? Pela Torá, sim. E eu gostaria de mostrar para você que a Torá tem, sim, pena de morte. E aí, por isso que eu falei que isso aqui vai começar já de uma forma impactante. A humanidade, o homem, ele chegou num nível de arrogância tão grande que ele quer ser maior do que o seu Criador. Então, a Torá, ela tem alguns exemplos de bondade mal direcionada que causam problemas. Problemas que extrapolam a situação que causou aquilo e o tempo. E eu vou te mostrar uma situação. O rei Saul foi ordenado a ele que ele acabasse com os amalequitas. E aí na guerra, ele foi, dizimou todo mundo, mas pegou os animais, as crianças, as mulheres e o rei Agag. Trouxe, e quando Samuel viu aquilo, Samuel falou assim: o que é isso que você fez? A ordem do Senhor não foi para exterminar todo mundo? Ele falou: não, as mulheres e as crianças, o que tem a ver com eles? Olha aqui, ó, eu trouxe esse gado para fazer sacrifício para o Eterno. E aqui o rei não vai fazer mais nada. Ele é meu prisioneiro, eu vou agora acabar com tudo. Ele permitiu que, ao invés de exterminar uma linhagem que deveria ser riscada da face da terra por uma ordem do Eterno, eles continuassem e depois eles vão se levantar lá na frente, na pessoa de Haman, que vai tentar exterminar o povo judeu. Ou seja, o que o rei Saul não fez com eles, ele agora queria fazer com o povo judeu, sob uma ordem de Satanás. Veja que aí a bondade do rei Saul foi mal dirigida. E hoje nós temos um problema a nível mundial. Por quê? Porque os direitos humanos dizem assim: ai, a gente não pode matar uma pessoa. Se ela comete um crime hediondo, a gente não pode matar.
Só que a Torá diz que é para matar. E aí eu queria que você entendesse que o Rabino Mário não está sendo duro, mas eu estou mostrando para você algo que fere as Escrituras e por ferir as Escrituras provoca situações absurdas no mundo inteiro. Assassinos de um grande potencial fizeram estragos tremendos na história, ainda fazem hoje, e no Brasil isso tem acontecido, e ao invés da pessoa ser punida, eles colocam a pessoa numa cadeia, que não é a punição que a palavra do Eterno tem para essa pessoa. Por ferir este princípio, o que acontece? A impunidade. Então, hoje, se você for tomar o Brasil como padrão, o crime compensa. Pode matar, pode estuprar, pode fazer o que quiser. E o bandido, ele recebe proteção. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque um princípio básico da Torá foi violado. Eu vou mostrar uma outra coisa para você aqui, tá? Que é uma coisa muito impressionante na Torá. Eu vou pular aqui uma coisa, depois eu vou falar sobre pai e mãe, tá? Mas eu vou mostrar uma coisa para você agora. Na Torá diz assim, Êxodo 22, 2. Se o ladrão for achado a roubar e for ferido e morrer, o que feriu o ladrão não será culpado do sangue. O que esse texto está querendo dizer para a gente? Que eu posso me defender. E que se eu matar um ladrão que está roubando na minha casa, eu não sou culpado da morte daquela pessoa. Por quê? Porque no hebraico está escrito assim, Ain lo damim. Isso significa que ele não tem sangues. Ou seja, a tradição judaica diz o seguinte, quando uma pessoa sai para cometer um crime, diante do Eterno, ele já é considerado como morto. Você entendeu isso? Então, para o Eterno, essa pessoa já morreu. Por isso, a pena de morte é algo que deveria continuar existindo em todo o mundo, para que quem comete um crime hediondo possa ser punido à altura. E aí, irmãos, nós vemos que em muitos países do mundo, isso ainda tem validade. E nesses países, a taxa de criminalidade é muito baixa. Por que será? Por que esses países que obedecem um preceito da Torá, nessa área de segurança pública, tem tanto sucesso? E outros países que têm uma democracia, que eles olham para as pessoas e dizem assim, não, a gente não pode fazer isso com um ladrão, um estuprador. Não, a gente não pode fazer uma coisa dessa. Essa falsa bondade que vem a prejudicar a vida de outras pessoas. Deixa eu mostrar uma outra coisa para você agora. Agora eu vou voltar um pouquinho no texto da Torá. Êxodo 21, 15 diz assim, o que ferir a seu pai e a sua mãe, certamente será morto. Pena de morte de novo. Agora veja bem que coisa interessante. Será que alguém pode, em sã consciência, se voltar contra o seu pai e ferir o seu pai ou a sua mãe? A ponto deles terem que ser hospitalizados e depois morrerem? Ah, meu pai é ruim, Rabino. Seja o que for. Nós não nos levantamos contra pai e mãe. Não pode. E aqui a Torá está dizendo que se uma pessoa chega a esse ponto de querer ferir os seus progenitores, aqueles que o trouxeram à existência, essa pessoa tem que morrer. Essa pessoa não está dando valor nenhum para aquele que o trouxe à existência. Vai dar valor para o Criador? Entenda essas relações, irmãos. Nós temos que entender por que a Torá tem essas coisas que as pessoas consideram tão duras. Isso é para servir de exemplo para que outros filhos não façam igual com seus pais.
Olha só, continuando, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe certamente será morto. Êxodo 21, 17. Será que você entendeu isso? Amaldiçoar o pai ou a mãe. A palavra que é kalal em hebraico, que ela significa pronunciar uma fórmula contra alguém, amaldiçoar uma pessoa. Imagine alguém amaldiçoar um pai e uma mãe que se esforçaram para trazer aquela vida à existência, que lutaram quando aquela criança precisou de recursos, que abriram mão de muitas coisas para que aquela criança pudesse estar ali. Ah, Rabino, eu tenho uma história diferente. A minha história é que eu fui abandonado, aconteceu isso, aquilo outro. Sim, e você não é grato aos seus pais por terem te trazido a vida? Te dado a oportunidade de você lutar e resolver essa questão? Estou querendo mostrar para você que a Torá tem algumas leis reguladoras para mostrar que o nosso relacionamento com o nosso próximo tem que ser diferente. Pela Torá, irmãos, criminoso não tem que viver. Pela Torá, o criminoso ele tem que receber a sua punição. E quando, a tradição judaica diz que quando a punição escapa das leis humanas, o próprio Criador ele tem que punir, e ele pune. Mas isso gera uma sensação de insegurança dentro da vida das pessoas. Nos relacionamentos. Quantos lugares você conhece em que as pessoas se sentem inseguras dentro das suas próprias casas? Nós poderíamos citar aqui várias situações. Quantas ruas que você conhece que as pessoas não podem transitar por elas porque elas dizem assim, é muito perigoso aqui. E por que se tem essa sensação? Por causa da impunidade. Ou seja, esses preceitos da Torá não estão sendo obedecidos. E como não obedece, tem a punição. E qual é a punição? Gera esse mal-estar, não é em uma ou duas pessoas, é numa população inteira. Aqui há uma opressão a um nível muito alto pela desobediência de governantes. Que disseram assim, não pode fazer isso. Tadinho do bandido. Complicado, né? É muito difícil quando nós estamos debaixo de uma lei que é contra a palavra do Eterno e que causa esse tipo de sensação e de sofrimento. Porque você imagina uma pessoa andando por algum lugar e com aquela sensação, aquela sofreguidão, por causa do temor que ela tem. Ela olha para um lado, olha para o outro, aquela sensação de que ela pode ser atacada a qualquer momento. É muito complicado. É muito difícil, irmãos. Por isso nós temos que ter a medida certa dessas relações. Ah, Rabino, mas isso não depende da gente. Não depende não, mas nós precisamos orar para que a justiça venha para o nosso país. É preciso que as nossas orações sejam dirigidas de tal forma que essas relações possam ser harmoniosas com a Torá, com a palavra do Eterno, não com a opinião de fulano ou de ciclano. Entende isso? Entende como isso é sério? Isso pode afetar gerações. O erro do rei Saul afetou gerações e tem nos afetado até o dia de hoje. Porque espiritualmente o que ele fez, ele deu força para demônios poderem continuar atuando na história na mesma área. Então veja que isso não é só uma questão de uma lei para conectar a relação de uma pessoa com a outra. Isso é uma questão espiritual. Uma mitzvah, um mandamento da Torá, uma regra da Torá foi violada. Espiritualmente tem uma consequência. Isso tudo mostra pra gente o quanto a gente precisa obedecer a Torá. Vou mostrar outra coisa para você agora, gente, mudando de assunto agora. Êxodo 22:14 diz assim,
E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e for danificado ou morto, não estando presente seu dono, certamente o pagará. Isso é um princípio moral. Qualquer coisa que eu ou você pedimos emprestado para alguém e causarmos algum dano, tem que pagar o dano. Não adianta. E é engraçado porque nós conhecemos situações assim. A pessoa pediu uma coisa emprestada, depois ela chega com aquele objeto. Ô fulano, queria te falar que aconteceu uma coisa chata. Eu estava fazendo tal coisa e o objeto quebrou. Ou foi danificado. Ou aconteceu algum problema com ele. E o dano fica com o outro. Você entendeu isso? Aquela sensação que quem emprestou fez um ato de bondade. E quem tomou o emprestado deveria cuidar daquele objeto como se fosse seu. E ter o zelo de entregar até melhor. Mas quando há esse dano causado, isso causa uma quebra de relacionamentos. Quando a pessoa que danificou não paga, gera um desconforto e uma desconfiança. Quem foi lesado pelo dano diz assim: não vou emprestar mais, não vou mais ajudar. Isso causa um efeito cascata, não só na vida daquela pessoa que causou o dano e não pagou, porque ela vai perder um relacionamento, porque aquele relacionamento vai ser desconectado, obviamente. Mas no futuro, aquela pessoa que tentou ajudar emprestando, não vai fazer isso com outras pessoas. Então, quem provocou o dano e não pagou, causa um mal, não só para aquela pessoa que emprestou, mas para outras que poderiam ser beneficiadas através da bondade daquela pessoa e não serão mais por causa da sua atitude. Você entende o peso que tem esse tipo de situação? Veja como isso é sério. Por que a Torá diz que tem que pagar? E ela coloca aqui, certamente o pagará. Por quê? Porque isso é uma coisa séria, irmãos. Isso pode danificar ruptura entre relacionamentos. Isso causa uma coisa muito ruim, muito forte. E aí acaba, sabe, tendo um problema muito sério. Porque relacionamentos são partidos, sabe? Então isso acaba causando assim problemas muito grandes entre pessoas, sabe? E isso causa um mal-estar, porque isso depois vai para a família, entendeu? Aí acaba a família ficando aborrecida porque o fulano pegou emprestado e causa um problema grandão. Deixa eu continuar falando sobre isso. Agora vou falar sobre empréstimo. Êxodo 22, 25 diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usurário, não lhe imporeis usura. Eu vou mostrar duas coisas para você agora. Quando a gente empresta dinheiro para alguém, a pessoa que recebe o empréstimo, ela tem um compromisso de devolver o que foi emprestado. Nesse caso, o que a Torá diz? É para o irmão é pobre, não cobra juros, porque a palavra aqui, usura, é juros. Ou seja, ele vai ser beneficiado por receber um empréstimo de alguém que tem mais e ele não vai pagar juros nenhum dessa operação financeira que ele vai estar fazendo com o irmão. Ok? E uma coisa interessante, a palavra usura ou juros em hebraico é nashak. O que ela significa? Emprestar a juros ou emprestar com usura, mas na raiz da palavra tem o termo picar, uma picada que arranca um pedaço. O que os juros
Eles são aquela parcela a mais que a pessoa tem que pagar, que arranca um pedaço dela, porque está indo além das forças que aquela pessoa tem. Entendeu isso? Então, isso traz um pouco de sofrimento, porque se a pessoa está passando por um momento financeiro difícil, e ela precisa se recuperar, ela precisa de um fôlego para se recuperar, os juros faz o quê? Come um pedaço dessa recuperação dela. Então, quando nós fazemos isso entre irmãos, não se deve cobrar juros. Ok? Essa é a situação da Torá. Como é que as pessoas têm feito hoje? Eu não vou generalizar aqui, mas algumas pessoas fazem assim. Elas pedem emprestado e não devolvem. E começam a ignorar o irmão, começam a fugir do irmão, não atendem suas ligações, não recebem em casa. Às vezes mudam até de congregação ou de igreja, porque não querem mais ter contato com aquela pessoa. Quem tomou o dinheiro emprestado e não quer devolver, de devedor passa a ladrão. Por quê? Quando ela não quer devolver, ela está configurando o roubo. E novamente nós temos uma situação muito desconfortável. Porque quando se empresta algo para alguém, você está tentando ajudar uma pessoa. E se essa pessoa tem uma atitude dessa, de dizer assim, eu não vou devolver, por um motivo ou por outro. E geralmente isso envolve um problema de caráter muito sério. Aí a pessoa se torna um ladrão, ela se transforma num ladrão. Alguém que estava sendo ajudado agora vira ladrão. E aí, a Bíblia já fala que o tratamento com o ladrão tem que ser diferente. Você está entendendo isso? Então isso vai, de novo, prejudicar, vai quebrar um relacionamento e vai prejudicar aquela pessoa que tem dinheiro e poderia emprestar e beneficiar um outro irmão pobre. Você está me entendendo? Então, tudo isso prejudica relacionamentos. Veja como uma quebra de um mandamento da Torá causa um efeito devastador na vida não só daquelas pessoas envolvidas, dos dois envolvidos, mas vai causar um efeito na vida de outras pessoas. E aí, irmãos, a gente acaba ficando com o pé atrás. Hoje, qual é a forma como a gente faz? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu já passei muitas situações dessa. Então hoje, qual é a atitude minha? Se eu puder, eu não empresto, eu dou o dinheiro. Eu dou o dinheiro para a pessoa e falo assim, olha, estou te dando esse dinheiro porque eu quero te prevenir de pecar. Porque se por qualquer motivo você não puder ou não quiser me devolver o dinheiro, você vai incorrer em pecado. Então já estou de uma forma bem clara te dizendo o seguinte, o dinheiro é seu, estou te dando aqui o dinheiro, é melhor. Você entendeu? Essa é a minha prática. Eu tenho feito isso porque eu vivi situações em que pessoas fizeram isso comigo. Então hoje eu procuro ajudar essas pessoas e evitar que elas pequem. Por quê? Porque eu sei que isso vai ser ruim para elas. E eu não quero prejudicar a vida dessa pessoa. Eu sei que se uma pessoa está com problemas financeiros, isso é muito sério. Isso afeta toda a sua família. Afeta o homem, né, que geralmente é o homem, o cabeça. E isso afeta o homem na sua estrutura de sacerdote da casa, como alguém que é provedor do seu lar. Isso afeta a capacidade desse homem, então a gente entende tudo isso. Mas quando você empresta uma coisa para alguém, tem que devolver. Não é só um objeto, aqui nós estamos falando de dinheiro em espécie. Porque isso, para quem está emprestando, irmãos, está fazendo um benefício para uma pessoa. E aí, está ajudando alguém a se reerguer financeiramente.
E aí, irmãos, a gente precisa entender que quem recebeu esse dinheiro tem que ter a consciência. Eu preciso devolver. Vou contar uma historinha para você ligada a essa questão. Nos Estados Unidos, numa determinada sinagoga, há muitos anos atrás, um dos irmãos da sinagoga começou a passar por problemas financeiros e ele fez um comentário com o rabino, dizendo: Rabino, eu preciso que o senhor ore por mim e pelo meu negócio, porque as coisas não estão bem. Aí ele foi lá no negócio dele, na empresa dele, ele olhou, viu que a situação realmente estava delicada. Ele falou: tudo bem, vamos fazer uma brahá aqui, vamos fazer uma bênção e vamos pedir ao Hakadosh Baruch Hu que te abençoe. Ok. Fez a bênção e foi embora. Ele pega o telefone e liga para os irmãos da sinagoga, os homens da sinagoga, e chama uma reunião sem a presença desse irmão que estava com problemas financeiros. Chamou esses homens para uma reunião e disse assim: precisamos resolver um problema aqui. Como é que está a sua empresa? Está tudo bem? Ah, tá ótimo, Rabino. Então faz um cheque para mim de 10 mil dólares. Você está bem? Tá. Então cada um de vocês aqui que a empresa está bem, faça um cheque de 10 mil dólares. Eles reuniram lá, se eu não me engano, 20 pessoas, 20 empresários, e cada um dando 10 mil dólares. Né? No final foram 200 mil dólares. Ele pegou esses cheques todos que eles fizeram, colocou dentro do envelope e voltou na empresa desse irmão. E quando ele chegou lá: ô Rabino, como é que o senhor está e tal? Ele falou: eu preciso conversar com você. Foram para o escritório, ele sentou com esse irmão e disse assim: olha, eu conversei com os homens da nossa sinagoga e nós resolvemos que nós vamos ajudar você. Está aqui, ó, o envelope. Quando ele abriu o envelope e viu que cada cheque era de 10 mil dólares e que tinha 20 cheques, ele teve uma reação assim: Rabino, ele falou: é para ajudar você. Eu só vou te pedir uma coisa. Anote o nome de cada um desses irmãos. E quando você tiver condições, vá a cada um deles e devolva o dinheiro. Ele falou: não, Rabino, isso é meu compromisso com o senhor, eu vou fazer isso. Ele pegou aquele dinheiro, investiu o dinheiro, e em 2 ou 3 meses a sua empresa se recuperou e já estava de novo voando, como a gente diz. Ele pegou então a lista e foi no primeiro irmão, na empresa dele, que tinha dado o cheque. Aí ele chegou lá e falou: ô meu querido, como é que você está? Tudo bem? Ah, e aí, como é que está a tua empresa? Está tudo jóia? Tá, eu vim aqui conversar com você. Posso? Pode. Foi para o escritório daquele primeiro que deu o cheque e falou: olha, eu queria te agradecer aqui porque você me ajudou, me abençoou emprestando um dinheiro. Eu estou aqui com um envelope, tem uns 10 mil dólares, eu vim te devolver. Esse irmão virou para ele e disse assim: não precisa. Ele falou: como? Você me emprestou 10 mil dólares, eu estou aqui te devolvendo, eu me recuperei, eu estou com dinheiro. Ele disse assim: o Hakadosh Baruch Hu já pagou. Aquilo aconteceu com os 20 homens. O que eu quero dizer para você? Quando a gente faz uma coisa certa, abençoando a vida de alguém, e essa pessoa age de forma certa também, para devolver o dinheiro, a bênção vem para os dois lados. Quem emprestou recebe muito mais do que aquilo que ele ia receber de volta. E quem foi ajudado cresce, impedindo aquela pessoa de cair num problema maior, de ter a desgraça de uma família. Por isso, irmãos, o que nós fazemos dentro do judaísmo? Nós ajudamos as famílias que estão em dificuldade dentro das nossas congregações, sinagogas. Para quê? Porque a gente entende que se aquela família cair na desgraça, a ajuda que nós vamos ter que dar é maior ainda. Então, antes que isso aconteça, a gente ajuda. Por isso que os juros é uma coisa muito terrível. Muito. E a gente não deve cobrar juros desde que a pessoa faça isso de forma correta. Tá me entendendo? Vamos para o próximo tópico. Êxodo 22, 28. Aos juízes não amaldiçoará e ao príncipe do teu povo não maldirás.
Mais uma vez, nós temos aqui duas coisas interessantes. Juiz não se amaldiçoa, tá? E aqui é interessante que a palavra amaldiçoar é a mesma palavra lá de trás que eu falei, que é calar, que significa pronunciar uma fórmula contra alguém. E essa palavra, ela fala da perda do status da referida pessoa, que é motivado pela rebeldia, tá? Então, o que a gente faz? Quando alguém julga uma causa nossa e dá o ganho de uma forma ilícita para outro, a gente não pode amaldiçoar esse juiz. Nós podemos colocá-lo na mão do Eterno, mas amaldiçoá-lo, não. Ainda que essa pessoa tenha te prejudicado, ainda que teu prejuízo seja grande, você não vai ficar no prejuízo. Mas esse juiz que julgou a sua causa injustamente, o preço que ele vai pagar e a pessoa a quem ele beneficiou vai ser muito alto, mas vai ser muito alto mesmo. E essa palavra aqui, ela diz respeito também a vários tipos de liderança, porque a palavra aqui em hebraico é Elohim, e ela pode ser traduzida como juiz ou também como poderosos, entendeu? E aí, a gente vai perceber que o Senhor, ele julga todos aqueles que estão investidos com poder e com autoridade e que fazem alguma coisa para prejudicar a vida de alguém. O príncipe, a mesma coisa, tá? Alguém com autoridade que a gente não pode amaldiçoar. E uma coisa engraçada, tá? É que aqui a palavra em hebraico muda, agora a palavra é arar, e significa amaldiçoar, mas capturar, prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Essa palavra aqui, que fala sobre as lideranças, né, umas lideranças mais baixas, ela é uma palavra interessante porque ela nos ensina o seguinte, que é uma fórmula que você profere com a boca. Então a pessoa pega e ela usa um encantamento, usa a palavra para poder fazer isso. Aí você vai dizer assim, Rabino, misericórdia, como que um crente vai liberar uma palavra assim e isso se colocar em paralelo com um encantamento? Como que a palavra de um crente pode se transformar num encantamento? É fácil isso, tá? A pessoa que crê em Yeshua carrega dentro de si o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Imagine uma pessoa dessa que tem o Espírito do Eterno proferindo uma palavra negativa, uma palavra de maldição, de forma injustificada, contrariando a Torá contra alguém. Você imagina o que os demônios vão fazer? Eles vão pegar essa palavra no reino espiritual e fazer cumprir. E aí, essa pessoa que proferiu essa palavra de forma errada vai sofrer as sanções, porque isso vai voltar contra ela. Misericórdia. Veja por que isso é tão sério. Veja por que isso é alguma coisa tão intensa e nós devemos evitar esse tipo de situação. E Yeshua diz que se alguém faz mal, vamos bem dizer, vamos abençoar a vida daquela pessoa. Lógico, eu não vou concordar com a atitude dela, mas eu também não vou amaldiçoar aquela pessoa. O fato de eu ver uma pessoa fazendo uma coisa errada, um governante fazendo uma coisa errada, não me dá o direito de amaldiçoá-lo. A não ser que o que ele faça contraria as normas da Torá. Aí eu tendo um determinado grau de autoridade para mim abrir a boca e fazer isso. E aí, não é uma pessoa comum que pode fazer esse tipo de coisa. Tem que ser uma autoridade. Entendeu? Então você vai ver que Davi, quando ele escreve os Salmos, ele escreve um salmo, que se não me engano é o Salmo 109, que era específico para isso. Entendeu? E com aquele salmo ele libera palavras sobre esse tipo de pessoas. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso.
tá? Não é qualquer um que pode abrir a boca para falar sobre uma autoridade, ok? Então, evite esse tipo de situação, tá? Aí nós temos uma outra coisa aqui, tá? Que eu quero mostrar para você aqui, ainda relacionada com aquilo que eu falei sobre o empréstimo, a vida financeira, tá? Êxodo 22, 29, as tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito dos teus filhos me darás. Primícia, irmãos, nós damos ela uma vez por ano, ok? E ela, segundo os nossos sábios, é equivalente a um dízimo. Então as primícias nós temos um período para dar. Ela vai da festa de Shavuot até a festa de Sukkot, ok? Dentro desse período se dá as primícias. Por quê? É o tempo da colheita em Israel, ok? Então nesse tempo só que a gente dá as primícias, em outra ocasião não. E as primícias são dadas uma vez, porque quando se pega as primícias você blinda toda a tua colheita. É um princípio super simples que a gente faz. Então, todos os seus votos, tudo que você fizer financeiramente, você não retarda. Você vai lá e dá. Dízimo, sua oferta, é saúde financeira. Ok? Eu não vou bater mais nesse assunto, porque eu acredito que não há necessidade. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. O que eu quero te dizer é o seguinte, só tome cuidado com pessoas que julgam ter conhecimento da Bíblia e que pegam lá alguma coisa que eles ouviram de outro, e fala assim, a gente não dá mais dízimo hoje, a gente não dá mais oferta, esse negócio, e dízimo não é dinheiro, entendeu? Tem muito disso, irmãos, infelizmente ainda tem muito. Muita gente que acha que sabe alguma coisa e fica desviando os irmãos do caminho do Senhor, porque isso é fazer com que alguém que queira ter uma vida financeira sadia, pare de dar dízimo, pare de dar oferta, pare de fazer tudo isso, e a pessoa, né, vai entrar numa espiral de queda financeira. E infelizmente, essas pessoas são levantadas por Satanás para poder enganar os outros. No judaísmo, até hoje, se dá dízimo, oferta, tudo isso é feito no judaísmo. Só que isso não é propagado, irmãos, a gente não fala isso. Por quê? Porque isso é segredo nosso, para o nosso sucesso. Então, para que a gente vai contar um segredo? Tem uma pessoa no Facebook que me perguntou assim, me dá um segredo para o sucesso financeiro? Eu falei, dou. Seja obediente e fiel nos seus compromissos financeiros. Acabou. Agora, você quer atrair para você as consequências da desobediência? Não dê. Ponto final. Para mim terminar esse vídeo, Êxodo 23, 1 e 2. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás tomando parte com a maioria para torcer o direito. Para mim poder encerrar esse vídeo, irmãos, eu quero falar sobre boato. A gente chama de Lashon Hará, que é maledicência. Não admitirás falso boato. Irmãos, a gente não pode, de maneira alguma, ser conivente e participante de uma Lashon Hará, de um boato que é falado e depois para ser espalhado, para denegrir a imagem de uma pessoa. Quem faz isso está fazendo o papel de Satanás. É simples assim. E a Torá diz que nós não devemos admitir isso. Se eu sou servo de Yeshua, se eu digo que estou sendo obediente à palavra dele, eu não vou querer escutar um boato. Ah, mas você sabe o que o fulano fez no passado dele? O passado não está morto? A Bíblia não diz que nós somos uma criatura restaurada pelo Senhor? Por que alguém precisa pegar o passado de uma pessoa para destruir a sua reputação no presente? Engraçado que no mundo político isso é uma coisa
normal. Eles vão no passado da pessoa para falar o que ela fez e, portanto, ela não tem credibilidade. Mas quem de nós não tem um passado? Quem de nós nunca errou? E o Senhor Yeshua não perdoou todos os nossos pecados, inclusive as besteiras que nós fizemos no passado? Quem tem, então, o direito de pegar e fazer esse tipo de coisa, de lançar de volta o passado, trazê-lo ao presente como uma forma de acusar? Quem faz isso, irmãos, precisa se elevar. A pessoa precisa de uma condição diante de outrem. Então, ela acusa um outro. Para dizer assim, tá vendo o que ele fez lá? Ela não vai falar dos seus próprios erros, mas ela vai acusar o outro. Essa é a arma do covarde. A Torá diz, não admitirás boato, e não porás a tua mão com o ímpio para ser uma testemunha falsa. Olha só, irmãos. Então quer dizer que quem faz esse tipo de coisa é comparado ao ímpio. Para testemunhar falsamente sobre uma coisa que já passou. Ah, mas Rabino, aconteceu. Ok, mas se foi perdoado, então já não é mais um testemunho verdadeiro. Isso já é um testemunho falso. Já é uma falsa testemunha para dizer, para denegrir a vida de alguém, de algo que já passou há 5, 10, 20, 30 anos. Mas está sendo colocado naquele momento como se fosse algo verdadeiro e algo passível de uma condenação. Vai condenar uma pessoa no presente por aquilo que ela fez de errado no passado. É complicado, irmãos. Isso gera, novamente, um efeito cascata. Porque essa informação vai sendo passada e as pessoas elas não têm aquele discernimento de que elas não devem passar adiante uma informação dessa. Elas vão e contam para outro, que vai contar para outro, e vai contar para outro, e a reputação daquela primeira pessoa que foi falado lá já foi destruída. E todos esses que participaram e ouviram são culpados desse erro. E a Torá fala que haverá punição para isso. Então, encerrando o vídeo, irmãos, qual foi o objetivo dessa paraxá? Regulamentar relações interpessoais. Viu quanta coisa que traz punição? Viu quanta coisa que pode trazer maldição para a vida de alguém? Você percebeu como a atitude de uma pessoa pode gerar um desconforto e até mesmo uma condição de separação na vida de famílias, de congregações, de sinagogas inteiras, por causa de uma atitude negativa? Nós temos que tomar cuidado com isso. E nós precisamos entender o seguinte: obediência à palavra do Eterno gera bênção. Toda desobediência, além de gerar maldição, ela traz consequências. Cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Vamos vigiar para que o nosso tratamento com o nosso próximo seja digno de aceitação pelo próprio Yeshua. E ele possa falar assim: meu filho, você tratou bem o seu irmão, tá? Você amou o seu próximo como a si mesmo. Parabéns pela sua atitude. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Envie esse vídeo para todos os seus conhecidos. Sabe por quê? Porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo.